Para nós entendermos o presente, temos que resgatar e estudar o passado. Ela foi pensada como uma igreja comum. Nunca se passou na ideia que um dia essa porção sul do estado do Espírito Santo fosse elevado à diocese. Meu pai construía uma igreja na cama, deitado. Isso aqui ele fazia para fazer os detalhezinhos, né? A Catedral de São Pedro, ela foi construída, inspirada nos moldes dos agostinianos Recoletos para se tornar um primor de arquitetura. E aqui existem vários estilos, a gente pode citar estilos romanos, estilos góticos, todos os estilos praticamente conspirando na construção dessa igreja. Então ela é um símbolo visível da unidade da igreja, onde nós temos nela a cátedra do bispo, né? Por isso que a gente chama ela de catedral, porque nela está a cadeira daquele que preside e faz essa unidade com a Igreja Universal, hoje na pessoa do Papa Leão XIV. Naquela época, Cachoeira estava se expandindo, tudo em detrimento das minas de Castelo. Ou seja, os colonizadores subiam até essa pequena vila, que mais tarde seria Cachoeiro de Itapemirim. Ali eles organizavam as suas entradas para o interior atrás de Ouro. Foi quando surgiu a necessidade de se construir uma igreja que atendesse não somente a questão religiosa, mas também a questão da proteção da vila. Até então só existia a Igreja Senhor dos Passos, né? Antes da Senhor dos Passos tinha a Igreja do Divino Espírito Santo, que infelizmente, devido às chuvas, ela veio a cair, né? Então, à época, o padre Manuel solicitou que as imagens sacras, objetos sagrados, fossem transferidos para a capela da fazenda, que naquela época era uma fazenda, para a Igreja Senhor dos Passos. E lá permaneceu até início da década de 40. E quando foi em 1899, a família do capitão Francisco de Souza Monteiro doou um terreno para o bispo da diocese, Dom João Batista, pois a paróquia de São Pedro, a partir de 1858, estava funcionando na Matriz Velha. Então a igreja sentia uma necessidade de ter uma igreja própria para o seu padroeiro. Em 1916, o padre José Bonifácio Parense fez uma permuta com o prefeito da época de Cachoeiro, para o terreno da atual catedral. Permuta de qual terreno? Onde está o mercado de São João? Lá existia uma igreja de São João. Eu ainda vi uma foto dos alicerces, só a base, só com a escadinha na frente, não tinha o mercado ainda. Mas ali então tinha a igreja de São João. E a igreja veio a cair. Então o que ele falou? O que eu vou fazer com essa igreja de ruínas, sendo que a gente precisa de uma construção maior, de um terreno maior? E aí ele permutou com o terreno onde está a atual catedral. Que só foi oficializado com Dom Luiz Pelus na época do prefeito Nélio Borelli, que então se acertou diante do município essa troca. Então, em 1925, se lançou a pedra fundamental para a construção da nova matriz. Em 1923, com a chegada dos agostinianos e Marcos, dos agostinianos recoletos, o frei Florentino Garcia, que era um
responsável pelo povoado, né? Porque só existia o pároco, que se chamava-se cura de Cachoeiro. Então ele, como cura de Cachoeiro, percebendo isso, ele falou assim, não, vamos lançar a pedra fundamental dessa igreja para angariar fundos. E aí fica aquela dúvida, né? Está no mercado São João ou aqui onde realmente está a igreja catedral? A pedra fundamental foi lançada no dia 26 de julho de 1925, mas as obras da catedral só começaram em 1940 e durou 9 anos nesta igreja. E foi assim, um empreendimento grande, capitaneado pelos frades agostinianos recoletos, mas também com engenheiros da época, né? Porque a engenharia dessa catedral é de um engenheiro russo. A obra ela tem início com o arquiteto Vladimir Bagnov, que traz para esse tipo de arquitetura um estilo que na época era um estilo meio misturado, né? Traz aí a arquitetura gótica, né? Na verdade a arquitetura neogótica, que ela traz uma arquitetura um pouco mais misturada, aonde ele tenta expressar essa verticalidade da arquitetura mesmo, né? Fator importante e muito legal da questão de Vladimir é que ele também participou da elaboração e da execução da igreja da Catedral de Vitória, sendo essa uma das catedrais importantes aqui do estado. E uma coisa também interessante do Vladimir é que ele fez o projeto da matriz de Muqui. Então, dentro da nossa diocese, ele tem 2 edificações aí que ele projetou. Ali tinha um construtor chamado Jaime Santos, que começou a obra. Fez os paredões, só os paredões. Que aquela igreja, o telhado dela, ela é conservada por pressão. Não tem, o peso, faz o peso e segura para as paredes, são paredes largas, para segurar essa pressão que vai fazer da coisa. Dá uma diferença de 60 centímetros aqui embaixo. Porque eu não sei como conseguiram uma peça de madeira imensa que faz a cumieira aqui do. Então, o telhado é apoiado na parede e aquilo força, porque a sorte aqui é a largura da parede. Né? São tijolos maciços, aonde eles são empilhados, né? Por isso a espessura da edificação, ela se a gente for comparar com as edificações de hoje, né? Ela é mais robusta justamente para isso, para que ali se tenha essa parte estrutural. Então, Jaime Santos começou, aí Jaime Santos faleceu e meu pai continuou, né? Então, a frente dela, aquelas torres, todas foi meu pai que fez. O papai já trabalhava lá como pedreiro. Então, o que acontece? O Jaime Santos faleceu, então meu pai continuou a obra. São 2 construtores. Primeiro veio o senhor Jaime Santos, né, que se tem relatos que ele veio a falecer depois de uma queda, que ele caiu do andaime e veio a falecer, infelizmente. E aí assume o senhor José Cogo, que também foi um ótimo construtor. E conclui, ele pega a obra desde esse período onde o Jaime deixa e conclui até o final da obra. Papai para Tabatinga vinha para aqui, ele fez uma mesa, fazia as ferramentas para trabalhar, aqui tem uma. Isso aqui ele fazia para fazer os detalhezinhos, né? Tem mais ferramenta dele. Está niquelado porque eu levei um parente meu lá em Vitória, ele niquelou, mas ele fez de ferro mesmo, comum, né? Eu guardo isso aí. Meu pai, era do meu pai, eu guardo. O arquiteto também era de suma importância ali. Então, nas dúvidas, o senhor Jaime Cogo recorria ao arquiteto para que pudesse realmente fazer a melhor execução do serviço. E esses vitrais daqui, eles são confeccionados pela Casa Conrado, que no século XX foi uma das maiores ateliês que existiam no Brasil. Então, a importância de se ter
esses vitrais aqui na catedral, para que as pessoas venham realmente a conhecer a riqueza que é a catedral, que tem em Cachoeiro. Quando eu cheguei aqui, bom, a gente já tinha feito a reforma, né, pelos engenheiros lá do Camilo Collor. O que havia? Por exemplo, na minha ordenação, aqui eram 3 degraus e subia aqui antigamente chamava retábulo, né, que tinha lá em cima o São Pedro, de um lado tinha Santo Inês, do outro lado Santa Cecília e Nossa Senhora das Graças no meio. E aqui era então o altar onde se celebrava naquele tempo de costas para o povo. E em cima do altar tinha esse matroneto, isso aqui de que disposição do Santíssimo, que ainda está aqui. Uma 4 colunas com o negócio por cima. Aqui em cima tinha então a pintura da Santíssima Trindade, feita pela Silvinha Simprini. Tinha um Cristo segurando a cruz, tinha o Pai Eterno com a barba branca, e na ponta a pomba do Espírito Santo saindo os 7 dons. Era isso aqui. Agora, menor, mas no mesmo estilo desse daqui, tinha aqui um altar desse lado, que tinha, se não me engano, o Sagrado Coração, São Luís Gonzaga e um outro São Tarcísio, desse lado de cá, 3 nichos. Do lado de cá, tinha Nossa Senhora Auxiliadora, Santa Teresinha e Santa Rita. Ali, tinham 2 púlpitos. É púlpito que chama aquele negócio, sabe como é que... Tinha uma escadinha e aquela coisa, uma plataforma em cima com a cerquinha, uma mureta em volta dos 2 lados. E porque é costume de púlpito, de colocar, porque o padre subia lá para fazer o sermão, como não havia sistema de amplificação de som, o padre ficava no meio da igreja e gritava para todo mundo que estava para os lados. Aí veio então o padre Murilo, manda fazer, pede ao Camilo para reformar isso tudo aqui. Ela perde, mas automaticamente ela ganha, porque é uma obra que ela veio acompanhando o tempo, assim como todas as outras obras. É necessário fazer intervenções dentro das edificações religiosas para que se possa acompanhar o tempo. Claro, nós não podemos simplesmente chegar aqui dentro e modificar tudo, porque há história, há um apego também emocional de todos nós que frequentamos esse tipo de edificação, todos nós católicos. E isso é de muita importância, acompanhar o tempo, mas sem perder a história que há ali. Se nós começarmos a fazer todas as reformas modernistas, né, nas edificações religiosas, a gente vai perder a história. E a história ela vai ter um significado muito grande, não só para nós católicos, mas também para toda a população em si.